E em cima disso, Atos capítulo 5, capítulo 1, a partir do verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus está prestes a ser levado para os céus. Ele reúne os seus discípulos e ele diz: em poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Como nós ouvimos agora do meu filho, lute com aquilo que você pode fazer. E o que você não pode fazer, deixe que Deus vai fazer. Repita comigo assim: tem coisa que Deus espera que eu faça. O que eu posso fazer, Deus não vai fazer. O que Deus quer fazer é aquilo que eu não tenho condições de fazer. Tá claro isso, irmãos? Aquilo que você pode, eu queria falar igual o Célio, eu queria ter a autoridade que o Marcos, eu queria cantar Não, filho, olha o que você tem. O que você tem, faça. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Minha esposa estava comentando comigo, né? A galerinha lá de São José converteu o aplicativo que era para ser lama e lodo, transformaram um aplicativo de lama e lodo em um instrumento de evangelização. Por quê? Porque tudo depende de nós. A televisão pode ser bênção ou maldição, depende de quem? De quem está usando a televisão. Celular pode ser bênção ou maldição, depende de quê? Depende de quem está utilizando. A faculdade, o casamento, o filho, tudo pode ser bênção ou pode ser maldição. Depende de quê? Depende de quem está utilizando. Agora, quando você está cheio de Deus, você vê Deus em todas as coisas. Tudo se torna uma oportunidade de trazer o reino dos céus. Amém? Então Jesus está dizendo isso para os seus discípulos: olha, vai vir uma capacidade do céu para vocês. Repita comigo assim: eu preciso, para ser um missionário, eu preciso de uma capacidade do céu. Sequência do texto. Vamos lá, verso 7. Verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Dá uma paradinha aqui. Irmãos, Deus está falando de algo, Júnior, que vai vir do céu. Deus está falando algo sobrenatural. E o que é que as pessoas aqui, os discípulos, estão preocupados com quem? Com as coisas da terra. Repita comigo assim: Deus está preocupado com as coisas espirituais, com o que é do céu. Mas os homens continuam sendo homens, estão preocupados com as coisas da terra. Olha que coisa. Deus está falando, Jesus está falando de coisas. Olha, vai vir algo do céu, vai vir uma capacitação sobrenatural para vocês. Tá bom, mas deixa eu fazer uma perguntinha para você. E quando meu marido vai voltar? E quando que vai entrar o dinheiro? Quando que eu vou pagar as contas? E quando que a doença vai sair? E quando é que eu vou ser promovido? E quando é que eu vou ter um filho? E quando é que eu vou... mas peraí. Eu já havia falado para vocês que se vocês buscarem em primeiro lugar o reino dos céus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas tem gente que está ouvindo, Adriano, ouvindo, mas não entendeu ainda. E foi a situação aqui dos discípulos de Jesus. Aí Jesus dá uma patada com muita classe neles, né? Verso 7. Verso 7. E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu
pela sua própria autoridade. Está aqui, ó, irmãos, o que tem de crente. Pastor, põe a mão na minha cabeça e me diz o que é que vai acontecer daqui 10 anos, daqui 5 anos. Pastor, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, me diz, eu vou ser curado ou não vou? Pastor, me diga o que é. Irmãos, quando tem lá a campanha do homem que revela, da mulher que revela, lota de crente e um monte de gente querendo saber o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer. E Jesus está dizendo aqui, ó, ei, para! Deixe de ser menino. Vocês precisam crer no que vai acontecer hoje. E sabe o hoje? O hoje é que vocês precisam ser revestidos de autoridade e pregarem o Evangelho. Mas eu queria saber, é com ela que eu vou casar? E me disse, eu vou mudar ou não vou mudar? É o homem preocupado com a terra e Deus está preocupado com o céu. Irmãos, como eu e você precisamos tomar cuidado para não infringirmos o mesmo problema. Verso 8, aí volta Jesus, agora vamos voltar onde vocês pararam. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Vocês vão pregar o Evangelho, é isso que eu estou querendo, é isso que eu estou esperando de vocês. Eu quero voltar para Gênesis. A vida aqui vai passar, nós temos pouco tempo, e por isso eu vou dar um aditivo dos céus, eu vou dar autoridade, eu vou dar poder, eu vou dar unção, para que vocês cumpram a missão de vocês. Vocês têm um propósito aqui nesta terra, e o propósito, como lembrou meu filho no Evangelho de Marcos, a grande comissão descrita em Mateus: ide e pregai o Evangelho do reino. É isso que eu espero de vocês. Mas e a minha casa? Eu sei, eu vou te dar casa, eu vou te dar carro, eu vou dar. Mas entenda uma coisa: há um mundo que geme, desesperado por mais. E aonde é que nós precisamos ser testemunhas? Aí a sequência do texto: em Jerusalém. Jerusalém representava o que neste texto? A nossa família. Repita comigo assim: Jesus está dizendo que em primeiro lugar eu preciso pregar para minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Em primeiro lugar, a minha família precisa ser alcançada pelo meu testemunho. Pelo meu testemunho. Depois vem, e em toda a Judéia. Jerusalém, Judéia. Agora está falando de quem? Do pessoal do meu bairro, da minha cidade. O meu bairro e a minha cidade precisam ser alcançados através de mim. Amém? Repita comigo: depois da minha família, eu preciso me preocupar com o meu bairro, com a minha cidade e com a minha nação. Isto representa a Judéia. Nós somos brasileiros, precisamos orar pela nação brasileira. Terceiro grupo, Samaria. A Samaria representa um outro grupo. É de eu e você precisamos orar, evangelizar e testemunhar para quem não gosta de você. Isto representava os samaritanos. O judeu não gostava do samaritano e o samaritano não gostava do judeu. Repita comigo: eu preciso testemunhar, pregar para quem não gosta de mim e para quem eu não gosto. Ponto. Olha como o negócio é detalhista, Yesley. Minha família, minha cidade, dentro da minha família, dentro da minha cidade, tem aqueles caras que não vão com a minha cara e gente que eu não vou com a cara deles. Tô nem aí se gostam de você ou se você não gosta deles. Eu e você precisamos pregar para quem gosta da gente e para quem a gente não gosta. Ponto. Acabou. Missão. Missão. E por último, e até os confins da terra. Significa pregar para quem? Para todos. Pregar para todos. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo, abra rapidinho.
Não, antes de Timóteo, desculpa, tem um textinho aqui que eu preciso ler também. Mateus 24:14. Mateus, rapidinho, Mateus 24:14. Diz lá: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Repita comigo assim, esse texto, Deus escreveu pensando em mim. Diga assim, eu preciso ser. Aí eu me lembrei, irmãos, eu estava escrevendo, eu me lembrei de um desenho. Quantos assistiram aqui? Recruta Zero. Lembram do desenho? Recruta Zero? Ah, assistiu sim, assistiu. Lembra lá? Recruta Zero se apresentando. E como eu e você precisamos o zero, porque a gente, irmãos, no que depender de nós, nós somos zero, Júnior. Zero. Mas não depende da gente, irmãos. Não depende da gente. Depende dele. Nós somos apenas os soldados. A capacitação, a autoridade, o executar é dele. Nós somos Recruta Zero, Altair se apresentando. O que o senhor quer que eu faça? Recruta Zero se apresentando. Quem é você? Soldado Zero. Mas não depende de mim, depende do general. E ele é o general. Glória! Então lá, agora vamos para 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Foi lendo esse texto de Timóteo que eu lembrei desse desenho. Aí eu fui ver, irmãos, o desenho, esse desenho ele foi criado em 1950. Eu assistia quando eu tinha uns 7, 8 anos, em 1978. Olha, um monte de gente aqui, inclusive minha esposa não tinha nascido ainda. Em 78 eu já assistia Recruta Zero. O Altair assistia junto comigo, né? O Gé que me levou para assistir a primeira vez, lembra, Gé? Olha lá, 2 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Irmãos, esse texto é poderoso. Está projetado aí, irmãos do céu, abra sua Bíblia aí nesse texto, que pinta ele, grifa ele, porque é um chamado de Deus para minha e para você que está na sua casa também. Se você é um recruta zero, soldado se apresentando, olha o que Deus está dizendo para mim e para você em 2 Timóteo. Nenhum soldado se deixa envolver com os negócios da vida civil. Irmãos, parece que Deus estava adivinhando como eu e você, depois de nos tornarmos crentes, sabe, Lucenildo, que a gente ia se envolver, se embaraçar com um monte de coisa, se enrolar. O problema não é construir uma casa, o problema não é desejar passar num concurso público, o problema não é planejar uma viagem, o problema é quando estas coisas começam a nos embaraçar, que a gente acorda pensando, vai almoçar pensando, a gente passa o dia pensando, e a gente se enrola e não dá, não posso ir na célula por causa disso, eu não posso evangelizar por causa disso, e aquilo a gente começa a se embaraçar com as coisas desta terra, sendo que Deus está esperando algo poderoso que está sendo reservado para a eternidade. Vamos ler todos juntos? Não importa a sua versão, leia na sua versão. Se você consegue enxergar ali a letrinha, pode ler ali. Vamos lá. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se você está aqui, meu irmão, é porque Deus alistou você para esta grande empreitada. Nós somos os soldados de Cristo nesta terra, e os soldados aplaudam ao general, o grande Senhor Jesus. Aleluia! Agora, quem é você? Quem somos nós? Você
é crente? Ah, não, pastor, não, eu não sou crente não, não sou crente não, é crente todo mundo é. Tá bom, você é o que? Evangélico? Ah, não, um monte de gente crê no evangélico. Não, você é cristão? Vá às favas a nomenclatura. Eu quero saber se você é soldado de Cristo, dizendo, Senhor, sei lá se o nome é crente, se o nome é evangélico, se o nome é cristão, se o nome é simpatizante. Eu sei que a Bíblia diz que Deus está alistando soldados para a sua grande batalha, soldados para trabalhar, porque nós estamos em guerra, irmãos. O diabo está roubando, matando e destruindo. O diabo tem os seus homens, o diabo tem os seus aplicativos, o diabo tem as suas estratégias, mas Deus também tem os seus soldados, Deus tem os seus aplicativos e Deus tem as suas tarefas, o seu planejamento e a sua estratégia, e vamos aplaudir ao Senhor por isso, glória! E é um negócio, irmãos, nós assistimos essa semana, foi um filme, que o cara recebeu lá o comunicado, foi ontem, é um filme novo aí, que saiu na Netflix, A Guerra do Amanhã, A Guerra do Amanhã, não sei quantos assistiram, lançou essa semana, aproveitamos que meu filho tinha acabado de chegar lá e fizemos a nossa sessão pipoca, né? E fomos assistir o filme, A Guerra do Amanhã. E aí, tá lá a família, não vou dar spoiler, não vou estragar o filme não, tá, irmãos? Mas vale a pena, um filme muito legal de assistir, mas olha que coisa interessante. Tá lá a família reunida e a grande preocupação, porque começou guerra, e todos que iam para a guerra, ou morriam, ou voltavam sem perna, sem olho, sem braço, voltavam todos destruídos, e eles vendo isto, e aí a filhinha diz, pai, eu não quero que você seja chamado para a guerra, pai, eu não quero que você seja chamado para a guerra, e de repente, ele recebe a correspondência, ele recebe a ligação, dizendo, você está sendo convocado para ir para a guerra. Quando? Agora. E aí, sabe, irmãos, nós estamos vivendo a época da procrastinação, a gente fica adiando coisas que Deus espera que eu e você façamos aqui e agora. E a gente fica adiando, misericórdia, irmãos. Nós precisamos, nós somos alistados, porque nós estamos vivendo uma época, Ayrton, onde as pessoas falam de oração, sabem tudo sobre oração, Janete, só não ora. Falam da Bíblia, mas não leem a Bíblia. Falam de Deus, mas sabe, André, não caminham e não se relacionam com Deus. É muita gente que fala muita coisa daquilo que não é a sua experiência real, não consegue ser testemunha. Que Deus nos livre disso, sabe, irmãos? Desse bando de crente frouxo. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, um negócio louco. Na época da igreja primitiva, na hora que você dizia assim, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Ah, é? Então tá bom. A qualquer momento você vai morrer, hein? Se prepare. Sabe o que Nero fez com muitos crentes? E aí você chama o nome que você quiser, crente, judeu convertido, judeu cristão, que não. Sabe o que Nero pegou? Nero pegou esses caras e transformou eles em poste de iluminação. Ele tacava fogo, amarrava eles numa coluna e usava o corpo dos cristãos da época para serem luz na cidade, em chamas. Agora hoje, irmãos, nós vivemos uma época tão maravilhosa, tão abençoadora, que a bênção está sendo para a gente mais prejuízo do que bênção. Porque a gente tem uma facilidade tão grande. Tem empresa que procura, é crente, então vou admitir você.
Porque normalmente, pelo menos deveria ser, bom pagador, bom trabalhador, bom funcionário, honesto, íntegro. Eu quero você. Só que aquilo que era para ser bênção, irmãos, está nos tornando um bando de crente frouxo, que qualquer coisinha, não estou sentindo vontade, ai, eu não quero, não estou afim, ai, eu não gosto muito disso. Irmãos, nós estamos sendo alistados para uma guerra que não tem aquilo que eu não gosto, o que eu sinto ou o que eu não sinto. Foi alistado, meu irmão, então faça aquilo que o seu general pediu que você fizesse. Amém? Amém? Lucas capítulo 9, verso 32. Lucas capítulo 9, verso 32. Diz lá: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, nós estamos com um monte de gente, eu falei sobre isso em Gênesis, que começa um monte de coisa, mas não termina. Começou, agora não vai. Agora eu atuava, agora não atuo mais. Eu fazia, não faço mais. Misericórdia, aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. Nós estamos com um monte de gente abandonando por causa de problema com o líder, problema com supervisão, falou o que eu não gostava, agiu como eu não queria. Um bando de crente frouxo, escravos das suas emoções, escravo dele mesmo. Irmãos, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus. Irmãos, eu pedi para ser enviado para o interior, e aí quando o pastor Carlos Alberto me chama falando, você vai para São Mateus, eu havia pedido algo, e eles mandaram para outra coisa. Agora olha, se eu não tivesse obedecido, insisto aqui, não vou estragar o filme não, mas tem tanta coisa, irmãos, que nós podemos fazer ou deixar de fazer, que está alterando tanta coisa lá na frente. Misericórdia. Vocês viram a pergunta do boletim dessa semana? Se você pudesse voltar na máquina do tempo, para quando você retornaria? Para quando você gostaria de voltar com a mesma maturidade que você tem hoje? E eu estava junto com a minha esposa fazendo isso. E a alegria minha é de ver, irmãos, que praticamente tudo aquilo que eu fiz, eu faria de novo. Decisões que eu tomei. Irmãos do céu, como nós precisamos orar, buscar a Deus, pedir direção. E eu comentava com ela, se naquela época eu houvesse dito não, se naquela época eu tivesse ido, se naquela época eu tivesse ficado, olha quanto que poderia ter alterado. Como eu e você precisamos atentar para o chamado de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, enquanto a banda sobe aqui. 2 Timóteo, capítulo 4. Sabe, irmãos, olha, desde a igreja primitiva, século 1, século 2, século 4, século 10, século 20, século 21, o que fazer não muda. O que muda é o como fazer, mas o que fazer não muda. Repita isso comigo. Desde o início, quando Jesus estava aqui, Ele me disse o que fazer. E o que fazer, em 2000 anos, não mudou. O que é que eu tenho que fazer? Qual é a missão? Qual é o foco da minha e da sua vida? Vou pregar o evangelho. Como? Não sei. Eu entendi. Vou. Agora, o como é que vai mudar, Adriana? O como. O como se pregava naquela época não é o como se prega hoje. Eu já disse para vocês, já distribuí folhetos para mais de 2, 3 mil casas. Hoje em dia ninguém mais distribui folhetos. Mas você pode pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Não mudou o que fazer. Mudou o como fazer, mas a missão continua sendo
a mesma. A missão continua sendo a mesma. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4. Tem um microfone para minha esposa? Dá para conseguir um microfone para ela? 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Está aí com a sua Bíblia aberta, 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Vamos ler, acompanhar a leitura da minha esposa, por favor. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ó, irmãos, é uma das últimas cartas, é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Dizem que nós precisamos atentar muito para as últimas palavras de um homem. Está aqui Paulo, sabendo que está prestes a morrer. E ele pega o seu filho na fé. O seu filho na fé. E ele dá aqueles conselhos. Lembra quando Davi fez isso com Salomão? E a história tem muitos registros de algo semelhante assim. Onde o pai está prestes a partir, e aí ele chama o filho e falou: filho, eu preciso falar algo muito sério para você. E ele começa aqui, ó, na presença de Deus, de Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Falei isso na semana passada. Por sua manifestação e por seu reino. Eu quero exortar solenemente. O que é exortar é chamar a sua atenção. Preste atenção no que eu vou falar. Isso é exortação. Preste atenção no que eu vou falar. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Não mudou o que fazer, mudou como. Mas o que fazer não mudou. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ah não, estou aqui na academia só para treinar. Ah não, eu estou aqui só para ganhar dinheiro. Eu estou aqui só para trabalhar. Eu estou aqui só para limpar. Para com isso. Pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Sequência. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, e voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vamos lá? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Diga para o seu irmão, suporte o sofrimento. Agora, irmãos, ai, pastor, eu vou mudar de célula, eu vou mudar de igreja. Você viu o que ele falou? Eu não sou valorizado, eu não sou compreendido. Eu vou procurar um lugar que me aceite, que me dê oportunidade. Nessa igreja eu não tenho oportunidade. Tem gente procurando igreja melhor e esquece que ele é a igreja. Tem gente procurando igreja melhor e esquece que ele é a igreja. Irmãos, que Deus nos livre disso. Que Deus nos encontre como soldados, Luzenildo. Soldado zero se apresentando. Senhor, estou sofrendo injustiça. Estou sofrendo má compreensão.
Mas, Senhor, estou pregando o Evangelho para minha família. Estou pregando o Evangelho na minha cidade. Estou pregando o Evangelho nas redes sociais. Estou pregando, estou sendo testemunha. Estou sendo testemunha. Senhor, como um farol, usa a minha vida. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Usa a minha vida. Usa a minha vida. Sabe, irmãos, tem um velho ditado, né, Marina, que diz assim, que quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, Eliana, dá trabalho. Ah, eu quero trabalhar, pastor. Eu quero trabalhar. Sabe, irmãos, eu vim de uma geração, irmãos, que a gente cantava: os guerreiros se preparam para guerreiro. Guerreiro. Era Pititico, soldado de Cristo. Sou um soldadinho de Jesus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. Eu vim de uma outra época. Nós estamos vivendo a geração do dodói, que qualquer coisa abandona, qualquer coisa larga o arado. Meu pastor não me entende, meu supervisor não me entende, as favas que não te entende. Prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho, e continue sendo fiel ao lugar onde Deus colocou você. Nunca abandone por causa de sentimento. Nós não podemos abandonar por sentimentos, nós precisamos viver por convicção. Era Pititico, irmãos. Rude Cruz se erigiu, né? Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mas sabe o que ocorre, Jarbas? As pessoas não querem coroa no céu. As pessoas querem, Maurício, coroa na terra. As pessoas querem coroa na terra. E olha que coisa maravilhosa, vai lá em Apocalipse. As pessoas depositam as suas coroas aos pés do Cordeiro. Mas não, as pessoas querem coroa na terra. Coroa fala de reconhecimento, de glória, de chamar atenção, de reputação. Até morrer eu a vou proclamar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Vamos ficar todos de pé. Coloque as suas duas mãos no seu coração. Como um farol, em meio a tanto caos na nossa cidade. Sabe o que sua família precisa? Sabe o que o seu bairro precisa? O que a nossa nação precisa? Não é de impeachment. O que a nossa nação precisa é que haja luz que brilhe no meio das trevas. Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. Não importa se Bolsonaro, se Lula. Senhor, eu quero ser usado como um farol que brilha. Eu quero ser usado. Mude dizia: Senhor, dá-me almas ou eu morro. Dá-me almas ou eu morro. Não sei falar, mas usa a minha vida.